Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula falaremos sobre a urbanização na América do Sul, no continente ou no subcontinente onde nós moramos, ok? Vamos lá acompanhar então essa importante aula, uma vez que uma boa parte de nós moramos em áreas urbanas. Então vamos acompanhar aqui qual é então esse processo e como que o Brasil se contextualiza então no contexto aqui da América do Sul, tá bom? Olha só, objetivos, no caso aqui, ó, entender o processo de urbanização na América do Sul e também compreender a expansão das áreas urbanas e suas consequências, né? Efeitos positivos e negativos. Então, onde você acha que fica a América do Sul, né? Vamos localizar já aí para você. Você sabe como ocorreu então a urbanização nessa porção da América? E você lembra o que é urbanização? Vamos retomar isso então para analisar a questão da América do Sul. Então, localizando a América do Sul, né? Ela, óbvio, fica no sul da América, ok? A maior parte ao sul aqui no hemisfério sul. Então, tem a linha do Equador que divide o mundo em norte e sul. E a maior parte da América do Sul fica, então, no hemisfério sul, incluindo uma boa parte do Brasil, a maior parte, na verdade, tá bom? E o Brasil é o maior país da América do Sul, né? Nós vamos ver aí que ele corresponde a uma boa parte aí da questão da urbanização. Bom, aqui são os países, aí são 12 os países da América do Sul, ok? E uma exceção aqui que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, então, é um departamento francês ultramarino, ou seja, é como se fosse uma extensão da França além do Oceano Atlântico, ok? Então é isso aí que é. Então temos aí o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Chile, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, Venezuela e as Guianas. No caso aqui a Guiana inglesa, que está em verde, e o Suriname, que na real é a Guiana holandesa. Além então desse território ali, que é a Guiana francesa. Muito bem, não sei se eu esqueci algum aí, acredito que não. Bom, então vamos entender o que então a urbanização. A urbanização, então, é um processo de transformação de uma sociedade de essencialmente rural para urbana. Onde acontece mais a urbanização é onde nós chamamos de processo de urbanização. Onde as pessoas mais vão morar nas cidades, né? Num município, por exemplo. Então está acontecendo um processo de urbanização naquela área, naquele território, né? Como no caso da América do Sul. Então, a América do Sul, essencialmente, ela é mais urbana do que rural atualmente. Então, nós vamos ver já aqui as consequências disso também. Olha só, a urbanização é um fenômeno relativamente recente na América do Sul e tem se intensificado nos últimos anos, né? A partir das décadas de 60, 70, houve um êxodo rural em muitos dos países da América do Sul, o Brasil é um deles, ou seja, uma saída do campo e uma quantidade em massa, né, de pessoas indo morar nas cidades, atraídas pela mais oferta de emprego, né, e também porque perderam seus empregos na zona rural, né, devido a ter o processo aí de mecanização na agricultura e também na pecuária, né. Consequência disso, então, foram parar nas cidades. A maior parte, então, desses países sul-americanos apresentam taxas de urbanização superiores a 60%, ou seja, mais da metade da população, no geral, na América do Sul, está morando, então, essa população nas zonas urbanas, como São Paulo, Bogotá, na Colômbia, como, por exemplo, Lima, no Peru, né, Buenos Aires, na Argentina, ok? Então, aqui tem um mapa mostrando, né, a densidade demográfica na América do Sul. Quanto mais pintado aí para o vermelho, né, um vermelho escuro, mais gente concentrada. Repara que no Brasil, né, no geral no litoral, né, tanto do Oceano Atlântico como no litoral do Oceano Pacífico, é onde se concentra mais gente morando, justamente porque houve um processo histórico aí de criação de cidades, justamente de forma mais fácil no litoral, né? Então temos cidades importantes como a região de São Paulo, né, a região de Salvador, Fortaleza, região ali de cidade de Cali, Medellín, Caracas, né, que fica na Venezuela, Lima, Buenos Aires e assim por diante. Então são as grandes concentrações urbanas da América do Sul, tá bom? Temos aí também algumas exceções, como a região de Brasília, né?
Mas repare que há um, entre aspas, vazio demográfico nessa parte em amarelo, sobretudo na região da floresta amazônica, algumas regiões aí, como o deserto aqui do Atacama, né? E assim por diante em regiões mais isoladas, como a Patagônia e a Argentina também, ok? Devido às condições climáticas e também de isolamento geográfico. Em muitos países sul-americanos, observa-se então um fenômeno de grande concentração populacional nas áreas metropolitanas de suas principais cidades. Então, as pessoas são atraídas para essas cidades maiores, e o mapa revela justamente isso. Bom, então há um desequilíbrio, né, nessa distribuição da população. Repare que esse desequilíbrio fica aparente naquele mapa. Vamos para a nossa primeira atividade. Então, baseado no mapa que eu acabei de mostrar, né, explique com suas palavras como está distribuída então a população da América do Sul. Vamos só rever aqui o mapa, olha só. Você irá interpretá-lo então para nós, né, como é que está distribuída essa população. Então, faça a sua resposta e em seguida retornaremos com a correção.
E aí, alunos, conseguiram então fazer uma interpretação daquele mapa, né, que nós mostramos, da distribuição da população? Como que está distribuída então essa população da América do Sul? Vamos acompanhar então? Olha só. Resposta sugestiva então, propõe aqui então que a população está mal distribuída no território da América do Sul, justamente porque há isolamentos geográficos, como na região da floresta amazônica. As exceções são como, por exemplo, a cidade de Manaus, né? Mas de modo geral é um grande vazio demográfico. Na região da Patagônia, na Argentina também, são vazios demográficos. E nós vemos que, no geral, no litoral do Oceano Atlântico, tem grandes concentrações populacionais, como por exemplo na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, né? E também em Buenos Aires, né, a capital da Argentina. E no Oceano Pacífico temos então Lima, no Peru, temos outras cidades também, né, como Bogotá, na Colômbia, que fica mais na região de montanhas. E temos também Caracas, né, na região do Caribe. Então são grandes cidades que concentram muita população, ok? Muito bem, vamos avançando. Então olha só, então como muita gente foi para as cidades relativamente de forma rápida, esse processo de transformação é recente, né? Trouxe consequências para as cidades. Então muita gente morando, né, nas cidades, né, trouxe então um desordenamento, né? Foi de forma desordenada então essa grande inchaço das cidades. Sem então uma infraestrutura adequada, né? Então começa a ter, por exemplo, falta de coleta de lixo, né? Falta de energia elétrica em muitas residências, falta de esgoto, falta de saneamento básico, ruas, né, precárias, e também casas colocadas de forma irregular, né? Como por exemplo, nós vamos falar então das comunidades, das favelas, como por exemplo aqui nessa foto, se não me engano, do Rio de Janeiro, tá bom? Então, olha só. Olha só o tamanho, por exemplo, dessa cidade, né? Se não me engano, São Paulo. Então é isso mesmo, São Paulo. Então São Paulo atraiu muitas pessoas porque tem muitas indústrias e tem uma oferta de emprego grande. Mas como muita gente foi para lá, ainda gera muito desemprego na cidade de São Paulo e as pessoas vão morar nas zonas periféricas, né? Região que vai crescendo cada vez mais. São Paulo está crescendo até hoje, né? Atualmente aí. E isso é de uma forma desigual, desordenada. Criando, então, o que nós vamos falar agora aqui, ó, as favelas, né? Então temos um aqui, olha o tamanho dessa comunidade, por exemplo, né? Colocada de forma desordenada, tendo aí pouco acesso à energia elétrica, muitas pessoas fazem o tal do gato, né? Já ouviu falar sobre essa rede de transmissão de energia que chega até nessa região ou próximo disso, e as pessoas pegam de forma clandestina, né, energia elétrica para levar para suas casas. Algumas vezes dá uma sobrecarga no sistema, pega fogo nessas casas, esses barracos, e algumas pessoas podem até morrer devido a isso. Então repare a gravidade do problema, né? Devido a não ter um ordenamento, né, na estrutura urbana. Além de falta de coleta de lixo, falta de esgoto, né, tratado, até mesmo a água tratada chegando até lá, né, para tomar essa água e usar para banho e fazer comida. Então tudo isso aí são problemas dessa região aí. E as favelas então são o quê? Elas apresentam uma concentração enorme de pessoas, né, e casebres, né, conforme vocês estão vendo nessa fotografia, e barracos também em situação, claro, bem precária, desprovidos em sua maior parte de serviços públicos básicos. Imagina como é que um caminhão de lixo vai subir lá no topo do morro para poder então coletar o lixo. É impossível, né? Então as pessoas tentam se organizar de outras formas. Então essa expansão das periferias, né, gerou então a favelização, e também tem o problema da falta de emprego e também a precariedade das condições de vida de um modo geral nessas comunidades aí carentes, ok? Então, olha só, além disso, tem os problemas ambientais, né? Muita gente concentrada, muitas fábricas, né? Muitos automóveis gerando, então, ali a queima dos combustíveis fósseis, e gera, então, a poluição da atmosfera local, nos grandes centros urbanos. Por exemplo, na região de São Paulo, né? Que sobe diariamente, então, aquela fumaça, né? E isso é visto do horizonte. Se a pessoa voar ali de avião, pode observar, então, aquele cinza no céu, né? Da cidade de São Paulo. Mas isso também acontece em outras regiões metropolitanas muito grandes também.
gerando chuvas ácidas, né, e outros problemas ambientais, ok? E as pessoas sofrem com isso também. Pessoas morrem por insuficiência respiratória, né, efezemas pulmonares, desenvolvimento de doenças a partir então do ar poluído, né, um ar cheio de enxofre, né, e outros tipos de partículas, né, de fuligem também. Então esse problema ambiental é sobretudo nas zonas com maior concentração urbana. Bom, além de outros problemas, olha só, a poluição do ar gerada então pelas indústrias e por produtos, né, e seus produtos, como os automóveis então, que queimam os combustíveis fósseis, né, contribui para uma significativa então ocorrência de diferentes doenças respiratórias citadas aqui, além de formação nessas áreas então urbanas de ilhas de calor. Então, se você reparar, né, no centro das cidades grandes é bem mais quente do que na zona periférica, né, lá próxima às vegetações e às plantações, a área rural. Justamente porque cimento, concreto ali, asfalto e tudo mais, absorve mais a luz solar e, claro, vai ficar mais quente, gerando uma ilha de calor. E isso prejudica também as pessoas, tá bom? Bom, além de tudo, também tem a questão da contaminação da água. Então, você já deve ter reparado, né, em algumas cidades grandes, rios, né, mortos, entre aspas. Então, sem vida, por quê? Os peixes morrem porque o esgoto é jogado então a céu aberto ali, né, nesses córregos, riachos. Exemplo, na cidade de Curitiba temos então o rio Belém, que atravessa a cidade, deságua no rio Iguaçu e vira o segundo rio mais poluído do Brasil, né, o rio Iguaçu. São Paulo tem o rio Tietê, né, o Pinheiros, Tietê, que também são os dois rios mais poluídos do Brasil, né, juntos ali. Se tornando o rio mais poluído. Então é uma carga muito grande ali de vários tipos de contaminantes, industriais, residenciais, né, e enfim. Então são problemas enormes gerados aí pela falta de tratamento da água. Então, essa contaminação da água vai gerar problemas também como falta de água. A região de Curitiba sofre, por exemplo, com falta de água. A região de São Paulo também sofre com falta de água, justamente porque a demanda é maior do que a quantidade que tem disponível em algumas épocas que há escassez de água, escassez de chuva, né? Então o sistema hídrico deve ser melhorado aos poucos, né? E fora que os rios que estão passando por dentro das cidades estão extremamente contaminados, gerando um problema enorme. Muito bem. Fora isso, também tem os alagamentos. Quando chove muito, sabemos que uma cidade com concreto, asfalto, né, o solo impermeabilizado, vai gerar então em alguns pontos mais baixos zonas de alagamento. Então casas são perdidas, né? As pessoas perdem tudo que tem, porque é levado então pela ação da força da água, né? Que chove em grande quantidade, vai parar nos bolsões ali de pobreza, nas favelas e tudo mais. Exemplo, no Rio de Janeiro já é o contrário, as pessoas moram nas zonas mais altas, no morro. Aí desliza o morro, né? Com muita chuva, e as casas são destruídas, né, pelo deslizamento de terras. E isso então mata pessoas, né, e gera pessoas ficam sem casa para morar e assim por diante. Sabemos então que é um problema grave das zonas urbanas. Bom, vamos para a nossa outra atividade aqui, ó. Observe a imagem abaixo e escreva em seu caderno os problemas urbanos retratados nela. Então olha só para essa imagem. O que você está vendo de problemas aí que são gerados na zona urbana? Alguns a gente falou aqui, outros não, né? Que você pode observar aí por meio da imagem. Então, escreva também em seu caderno se o local onde você vive aí, né, possui alguns desses problemas. Cite pelo menos 2, né, para cada um, né? E também cite no mínimo 2 e também as soluções para esses problemas. Faça aí no seu caderno então, e daí eu vou voltar e fazer então a correção após então alguns minutinhos que você terá, ok?
E então, estudantes, conseguiram colocar então os problemas gerados então na zona urbana, retratados por aquela imagem, né, que a gente colocou? Vamos analisar então alguns que a gente já falou e alguns que a gente não falou ainda. Vamos lá. Então, olha só, a imagem, né, está sendo colocada aqui e nós vemos aqui, ó, lixo gerado em grande quantidade, que não é recolhido muitas vezes, né? Em favelas, por exemplo, é muito mais difícil recolher o lixo devido a ter um desordenamento das casas, né? Temos também o trânsito, né? Olha só, engarrafamento, né, de carros. Temos a poluição da atmosfera, né? Temos a impermeabilização do solo, gerando então alagamentos e assim por diante. Vamos pôr aqui então soluções também para isso, né? Então, os problemas como o lixo, né, o congestionamento, o ar não contaminado, a água contaminada também, tudo isso são problemas. Então, uma das formas de resolver isso é fazer uma maior fiscalização em fábricas, né, em casas que estão conectadas à rede de esgoto direto na galeria de água da chuva, que é um crime, tá? Procura observar na sua casa, por exemplo, né, se a galeria de água de esgoto, que sai lá da pia, sai do banheiro, está conectada na zona de água da chuva. Então não pode, isso aí é proibido. Deveria ir para uma fossa séptica ou então para um sistema de tratamento de esgoto, né? Um cano próprio para isso. E vai levar para uma galeria que, por sua vez, vai levar para um sistema de tratamento de água, ok? E não conectar direto na água da chuva, que vai parar, no caso, aonde? Nos rios, gerando um problema gravíssimo de contaminação. Bom, também colocando filtros, por exemplo, em chaminés de fábricas, gerando menor poluição da atmosfera, e também colocando catalisadores, né, em carros, né, para poder então gerar menos poluição, por exemplo, ok? E a coleta do lixo também aumentar e assim por diante. Muito bem, então o que nós vimos então nesta aula? Vemos aí, então o processo de urbanização na América do Sul, como que acontece, as suas vantagens e também desvantagens. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro.